Lar Francisco de Assis. Hoje, nessa noite de domingo, onde estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos vibrarmos amorosamente, para juntos refletirmos sobre tantos temas importantes que nos são trazidos pelos palestrantes que aqui vêm, inspirados, com certeza, pela espiritualidade. Hoje nós vamos, mais uma vez, com muito prazer, receber a nossa querida companheira Márcia Valéria, que está voltando aqui hoje, mais uma vez. Márcia, seja muito bem-vinda mais uma vez na nossa Corrente do Bem, no ambiente virtual do Lar Francisco de Assis. A Márcia Valéria vem lá de João Pessoa, Paraíba, e como tudo tem um lado, assim, positivo, né, talvez se fosse para ela vir no Lar Francisco presencialmente, ficaria um pouquinho mais difícil, né. Então esse distanciamento, muitas vezes, nos aproxima. Então, Márcia Valéria, estamos muito felizes de ter você aqui conosco mais uma vez, e ao final da prece, eu vou pedir a você para, mais uma vez, conversar conosco, trazendo esse tema tão interessante, né, que é o diálogo com o orgulho. Pois é. Então, daqui a pouco eu vou chamar você e a gente vai conversar, tá bom? Então, pessoal, para quem está vindo pela primeira vez, sintam-se acolhidos na nossa casa, como nós gostamos de receber a todos, com aquele abraço caloroso, que hoje não podemos dar pessoalmente, mas virtualmente nos encontramos, nessas vibrações de amor. Aqueles que já nos acompanham há algum tempo, também recebam o nosso abraço, aquele cumprimento que sempre damos de paz e bem, que é como Francisco cumprimentava a todos, era como ele chegava nos lugares. E que a paz e o bem esteja em cada lar, em cada coração, e que essa noite possa ser mais uma noite de reflexão, de estarmos aqui para juntos, vibrarmos por cada um de nós, pelos nossos lares, por todos aqueles que temos em nossas intenções. E esse é um momento importante de nos unirmos e de pararmos um pouco nesse atropelo que muitas vezes vivemos, mesmo que mentalmente, né. Pode ser que muitas vezes as atividades, diminuam um pouco, mas as nossas atividades mentais, vivem muito aceleradas, e principalmente no momento de incertezas, de preocupação, tendemos a passar por diversos estados emocionais que tumultuam a nossa mente, que tumultuam a nossa ambiência mental, dos nossos lares. E esse é um momento onde podemos, nos reharmonizar, né, se assim desejamos, se assim procuramos, fazer, né, porque, somos livres, né, para escolhermos, mas é um convite, né, de podermos parar para nos olhar. Eu vou dar alguns recadinhos, antes de chamar a Márcia e fazermos antes a nossa prece. Eh, Nós vamos fazer o nosso Natal solidário com os nossos queridos companheiros do Educandário Rego Barros. São 78 assistidos, e são portadores de sofrimento mental, com uma deficiência, são como crianças. E eles estavam muito aflitos com essa pandemia que nos impediu de estarmos, juntos com eles, como sempre gostamos de fazer. E eles estavam achando que não teriam o Natal esse ano e a visita do Papai Noel, porque eles pedem presentes, escrevem cartinhas. São crianças, crianças, ainda, né, mesmo que, com uma idade mais avançada. Então nós vamos, mais uma vez, fazer esse Natal. Então já está sendo projetado aí na tela, nós
Temos 78 assistidos que nos pedem diversos presentes. E se você quer ser o Papai Noel de um dos assistidos, é só apadrinhar um deles, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aí projetado o número na tela, dizendo: "Quero apadrinhar um assistido da instituição Rego Bar", e ali você vai receber a orientação. Nós também, vamos fazer aquele jantar especial do Pão de Francisco, que estamos fazendo junto com a paróquia Santo Antônio, um número menor de assistidos, de refeições, mas ainda, né, e muito felizes de poder estar junto com esse pessoal, né, tão querido, que vai lá buscar esse alimento material e espiritual, e queremos poder oferecer um jantar de Natal do Pão de Francisco, como sempre fazemos. E para isso a gente também está disponibilizando, uma rifa, que está sendo projetado aí para vocês verem. Essa rifa é um kit, com 2 máscaras, uma nécessaire e um porta-notebook. Então foi um oferecimento do ateliê da Tel, e essa rifa custa apenas R$ 10. E se você, então, quiser ajudar no Pão de Francisco, quiser a rifa, mande um zap para o Lar Francisco de Assis, dizendo que quer a rifa e o responsável, né, pelo grupo vai enviar para você todas as orientações, os números, né, tudo via zap, e a orientação de como você vai proceder. Então, vamos lembrar de pegar aquela aguinha que a gente sempre pede, para que no final, na prece final, essa água possa ser magnetizada pelos espíritos que aqui se encontram conosco para o trabalho da noite. Então vamos fazer a nossa prece sem mais demora, para que a gente possa ouvir a nossa companheira Márcia Valéria. Então eu convido a vocês, nesse momento, que fechem os seus olhos, procurem aquietar suas mentes e os seus corações. Vamos juntos formar uma corrente de harmonia, de amor, de paz e fazermos a nossa prece. Deus, nosso Pai, de bondade, de amor, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, Maria, nossa mãe espiritual, Francisco de Assis, patrono da nossa casa, Lar Francisco de Assis. Companheiros espirituais que aqui se encontram para o trabalho dessa noite. De joelhos em espírito, Pai, neste momento, te pedimos a tua permissão para realizarmos mais uma palestra nessa noite de domingo da corrente do bem. Que possamos, Pai, termos ouvidos de ouvir, coração de sentir, para recebermos tudo aquilo que foi preparado pela espiritualidade em primeiro lugar e materializado pela nossa irmã Márcia Valéria. Que a Márcia possa essa noite receber muito amparo, muita proteção e que as suas palavras possam chegar até nós, nos ajudando a refletirmos um pouco mais acerca de nossa estada aqui nessa bendita oportunidade de reencarnação. Te pedimos, Pai, por cada um de nós, por cada família aqui representada. Te pedimos por todos aqueles que temos em nossas intenções, por todos os nomes que chegam na nossa corrente do Lar Francisco de Assis. Te pedimos por cada coração aflito, que sofre,
por cada um que nesse momento tem as suas angústias, as suas inquietações, as suas indagações, por cada coração lutado, por aqueles que partiram, e que possamos, nessa noite, sentirmos o conforto, o amparo dos companheiros espirituais. Que a tua paz, o teu amor envolva cada um de nós, Pai querido, hoje e sempre, e que assim seja. Então, Márcia Valéria, agora é com você, e mais uma vez converse conosco e nos brinde, né, com as suas palavras. Que Jesus te abençoe, paz e bem. Gratidão, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade aqui no Lar São Francisco, na Corrente do Bem, o convite de Cris, o acolhimento de Ângela, o Diogo, que nos auxilia na parte técnica. Então, eu tenho que agradecer a todos que estão aqui nesse momento, aproveitando essa oportunidade para juntos podermos estudar e se aprimorar e nos esforçarmos cada vez mais para seguirmos, a lei da evolução e do progresso. Então, um beijo carinhoso também para a minha cidade de João Pessoa, um beijo carinhoso a todos que fazem aí parte dessa oficina linda de Jesus no Rio de Janeiro. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. Eu trago o tema, o diálogo, E esse tema é bem interessante porque quando eu cheguei na Casa Espírita, há muitos anos, numa das primeiras comunicações que eu recebi, uma das coisas que eu mais precisava trabalhar em mim era o orgulho e a vaidade. Então, nada melhor do que eu mesma estar sempre antenada com esse tema, para poder não esquecer das primeiras frases quando eu cheguei na Casa Espírita, na Federação Paraibana Espírita. E eu trago um diálogo com o orgulho, é um diálogo difícil, porque é o pai de todos os vícios, e a gente sabe qual é o papel, mais ou menos, que ele desempenha, porém a gente não mergulha no nosso eu interior, e assim a gente tem dificuldade de arrancar, de extirpar de nossos corações, das nossas mentes, das nossas ações, das nossas atitudes no dia a dia. Mas estamos galgando esse caminho com muita disciplina, com muita força, com muita coragem, principalmente aqueles que realmente, por disciplina, seguem a nossa bússola, que é o Evangelho de Jesus, o Evangelho vivo. Então, quando a gente fala sobre esse desempenho do orgulho nas nossas vidas, a gente tem que lembrar que, para o Espiritismo, o orgulho, que é pai de todos os nossos males, é ele que desencadeia todos os outros defeitos. Não é difícil constatar essa verdade. A gente tem muita dificuldade em verificar em nossas vidas o que o orgulho mais nos atinge, aonde as nossas frechas, as nossas aberturas, para os nossos melindres. E aí a gente termina, através do orgulho, brigando, e com o orgulho ferido a gente se magoa, e a gente tem muita dificuldade, inclusive, de perdoar. E o orgulho é um amor desregrado de si mesmo, é o estado em que o homem, por si só, se basta. O homem em termos geral, ele por si só se basta. Ele que se admira das suas próprias obras, vê as suas próprias qualidades e se empenha em colocar para o outro sempre a sua opinião, que é que tem que se prevalecer. Então, o orgulho, ele nos fere, ele vem arraigado da vaidade, vem arraigado da prima irmã, que é o egoísmo, e sofremos com isso. Então, eu trouxe de um filósofo chamado de Descartes, do livro As Paixões da Alma. Ele traz
um termo que se refere ao orgulho de uma forma muito forte, que é como se houvesse um mergulho no nosso eu interior, né? Então, a gente vai ver esse diálogo supondo que estamos assim ouvindo o nosso próprio orgulho, falando de si mesmo, né? E talvez ele possa nos contar o que é que ele é e como é que ele age nos termos do nosso dia a dia. Então a gente pergunta aí ao orgulho, através do filósofo Descartes, como é que ele age no seu dia a dia. E ele começa nos respondendo da seguinte forma: eu sou orgulho, pouco se admite a minha influência, porque aquele a quem eu envolvo não confessa nem a si mesmo que sou eu quem dirige a sua vida. Olha como ele é forte. Ele chega a nos dizer que dirige a nossa vida. Ele acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo. O orgulho acompanha a nossa caminhada, a nossa trajetória, desde o momento que a gente nasceu, por várias e várias reencarnações. E ele diz: eu sou o responsável por pequenas desavenças, mas também eu sou responsável pelas grandes, médias e pequenas guerras. Sou eu que sopro ao ouvido do homem que ele vale mais do que os outros. E ele acredita. Mesmo que sua consciência grite que não pode ser assim. Quando o homem não consegue tirar, né, o partido dessas vantagens de outrem, eu lhe inspiro a inveja. Sou eu, o orgulho, que lhe inspiro a inveja. Quando algo ou alguém resiste àquele que eu alimento e eu reajo, desperto nele, no meu escravo, a cólera. É a cólera que eu desperto nele. E ele me obedece prontamente, mesmo agindo como se fosse um louco. Sou eu que desperto o ciúme, que desperto as mais intrigantes amizades, sou eu que destruo as amizades e os excelentes matrimônios. Também sou eu que alimento a impaciência, sugerindo a ele uma supervalorização de seus interesses, dos seus interesses próprios, naqueles que me tem como guia. Sou eu que os alimento dia a dia. Eu gosto, inclusive, de participar dos diálogos. E, geralmente, eu inspiro aquele a quem domino, que responda a todas as perguntas com um ar de sabedoria. Mesmo que a pergunta tenha sido dirigida a outra pessoa. Faço pensar consigo mesmo. Essa pessoa não sabe sobre nada, e muito menos sobre o tema. Responderei eu mesmo. Também o faço acreditar que entendo de todos os assuntos, e mesmo que não entenda, eu coloco na cabeça dele que ele entende como se fosse um mero conhecedor de todos os assuntos. E sabe o que eu mais utilizo para melhor iludir? Eu me disfarço da humildade. É isso mesmo. Eu me disfarço da humildade. Essa estratégia não falha. Pois aquele a quem eu domino é sempre certo de que é humilde. Ele é sempre certo de que é generoso e ele é sempre certo de que é correto. Eu sou orgulho, mas eu uso 1000 máscaras para não ser descoberto.
E é por isso que o orgulhoso só me vê nos outros, jamais em si mesmo. Quando eu percebo que a minha vítima não obtém a aprovação necessária no meio em que ele se movimenta, eu coloco-lhe a máscara da mentira, para que com esse falso rosto obtenha a estima que não merece. Percebo que as virtudes costumam ter mais apreciação e são mais raras. Por isso, eu levo os orgulhosos a se esforçarem para rebaixar aqueles que têm esse tipo de virtude nobre, esse tipo de virtude que faz a caridade e que se esforçam por querer possuir. Então, eu crio um mecanismo para que ele rebaixe esses que têm essas virtudes. E dando-me ouvidos, tem a alma incessantemente agitada pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, pela cólera, pela impaciência, pela intolerância, pelo preconceito. Sentimento que os leva a denegrir a imagem dos que julgam estar acima de si, mesmo que precise lançar mão da calúnia. Eu sou o orgulho. Sou para a alma o que o câncer é para o corpo. Ele enfeia, corrói, mata. Eu não faço diferente. Estou sempre à espreita das almas mais inseguras, instigando nelas o medo e baixando em si mesmo a sua autoestima. Essa é uma maneira infalível de minar as qualidades espirituais e apagar a chama do seu olhar. Sou eu que sugiro ao homem enfermo, o enfermo da alma, que ele está bem de saúde. Ao vicioso, que ele é virtuoso. E assim eu vou iludindo e felicitando quem me acolhe. E se alguém duvidar de que eu tenho todo esse poder, é porque já me antecipei e coloquei-lhe sobre os olhos o véu que o impede de ver a verdade. Eu uso melindre. E querem saber qual é a minha maior rival? Pois eu direi, é a humildade. Essa realmente é a minha maior rival. Sim, essa é a virtude que é capaz de anular minha maior influência. Pois sopra ao ouvido do homem que ele é falível em sua razão e sempre corre o risco de estar errado em seu ponto de vista. A humildade fica lembrando a ele que ele é falível e que ele sempre pode estar errado no seu ponto de vista. Por isso que a humildade é minha maior rival. A humildade adverte o homem sobre seus defeitos. Sugere que, por ser falível, ele deve perdoar as falhas dos outros. Ele é o meu rival. Mas eu me oponho. E eu faço pensar que tem sempre razão. E que a maior parte das vezes sou mais ouvido. Você sabia que eu sou muito mais ouvido? A humildade o lembra que ele sempre erra, que ele é falível. Mas eu digo a ele que ele sempre tem razão. E a maior parte das vezes, eu sou mais ouvido. Quando o homem falha e reconhece seu erro, logo eu sugiro que isso não poderia ter acontecido. Não comigo, eu digo a ele. E então é que o homem orgulhoso perdoa a si mesmo. Porque o erro torna falível. E sabe como é que quase sempre eu venço a humildade?
a minha maior adversária, né, vale salientar, é que eu tenho o poderoso argumento e sopro ao homem orgulhoso que ele tem dignidade e tem amor próprio. Uma observação atenta do homem, principalmente quando se trata de defender seus pontos de vista no campo dos sentimentos. Provará que eu tenho razão, pois são raros os que admitem o orgulho que podem me confundir. Ao contrário, muitos afirmam que eu tenho a minha dignidade, a minha honradez, não posso permitir que façam isso comigo. E eu os motivo à mágoa, ao desrespeito, ao rancor, à tristeza, ao desejo de vingança. Eu sou orgulho, influente e sempre ativo. Sou eu que esfrio no coração do homem os sentimentos de gratidão, os sentimentos de modéstia, os sentimentos de caridade, os sentimentos constantemente inspirados. Disse que porque somente a humildade pode me derrotar. Porque diante da sua força, nada eu posso fazer. Assim como meu filho, o egoísmo, é impotente contra a caridade. Essas duas virtudes bem entendidas e bem vividas são os mais poderosos meios de evitar a nossa ação. Descartes, em seu livro As Paixões da Alma, que assim se referiu ao homem como orgulho, ele nos faz pensar que devemos sempre estar atentos a esse diálogo que ele trouxe. Porque muitas vezes sofremos porque não aprendemos a amar o próximo, ter compaixão, né, ter misericórdia. Né? E as principais reações e características do tipo predominante do orgulho é o amor próprio mais acentuado, quando você reage, né, de forma explosiva em qualquer observação ou qualquer crítica, é a necessidade de estar sempre no centro das atenções. Não aceita as possibilidades dos erros. Ao ser elogiado por qualquer motivo, se enche com muita satisfação, se infla, se envaidece, cresce e quer sempre se manter no centro, nas luzes, no palco da vaidade. Acha sempre que todos os familiares deviam agir da mesma forma, tendo essa contenda de tê-lo como o primórdio, o privilegiado. Devemos estar sempre atentos a esse diálogo interno, onde a gente escapa, foge desse mergulho interior do autodescobrimento. E que a gente não admite quando a gente humilha alguém, achando que seria um traço de fraqueza quando alguém vem nos trazer alguma informação, algo que nos traz para que a gente tenha o crescimento espiritual. A gente não aceita, a gente não compreende. O orgulho, ele sempre vive numa atmosfera, né, ilusória, sempre está querendo estar no destaque social, no destaque intelectual. Sempre criamos barreiras muito densas para penetrar nessa realidade, porque nós temos um amor próprio que é doentio, que às vezes se torna até fanáticos, por querer estar sempre nesse momento intelectual, de uma grandeza, de uma frieza para com o próximo. E na maioria dos casos, o orgulhoso, ele traz um mecanismo de defesa chamada melindre.
né? E para que esse milindre vai sempre tá encobrindo esses aspectos, né? Sempre, fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo. Sempre fica na posição de coitadinho, de coitadinha. Na casa espírita, não é diferente, né? Muitas vezes, a gente observa uma maledicência, uma intriga, uma discórdia, e aí eu lembro que o presidente lá do nosso centro, ele sempre diz, o bichinho do orgulho, né? Vamos colocar o inseticida do evangelho, né? Vamos acabar com esses bichinhos da maledicência, da intriga, né? Através do evangelho, da bússola, da única bússola que nós temos. Então, a gente tem que sair dessas limitações, dessas formações educacionais que a gente acha que tem esse contexto de ser grande, do inteligente, de uma sabedoria inatingível, utilizando preconceitos, posicionamentos diante de uma sociedade, sempre querendo se colocar em maior grau, em melhor posição, né? Principalmente em vida de status. É o ter e não o ser, né? É preferível que a gente possa olhar de frente e ter coragem e lutar pela nossa melhora. Combater em nós o que precisamos realmente melhorar. Extirpar de nossas condutas, né, das nossas ações, das nossas fragilidades, o orgulho, a vaidade, como disse Allan Kardec, a chaga da humanidade. E que traz, né, esses limites transitórios com que estagna o nosso crescimento, pausa o nosso crescimento, né? A gente já vem se arrastando por reencarnações e reencarnações, trabalhando para querer melhorar a cada dia. A gente vem se arrastando, né? Já vem por aquisições de orgulho e vaidades de reencarnações anteriores. Mas a gente tem que lembrar que tudo isso é transitório, né? A matéria é transitória, os bens são transitórios, tudo são emprestados. Então, dialogar com o orgulho, nosso orgulho próprio, é lembrar que ele mesmo disse que ser humilde é o que vai nos estabelecer a coerência, é o que vai nos trazer é o que vai nos trazer o progresso e vai nos tirar dessa traça que corrói, que nos corrompe e que nos destrói e que nos adoece a cada dia. Então é necessário que a gente faça um esforço contínuo para termos essas qualidades que nos distinguem e nos aproxima do homem de bem, que está no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeito, onde o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. O homem de bem, ele interroga a sua consciência se fez todos os atos, né, que poderia ter feito ao outro. Ele pergunta, né, se não violou nenhuma lei, se ele praticou algo mal, se ele fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Enfim, se fez outrem tudo que poderia fazer e o que também o desejasse que fosse feito quando assim precisasse. Isso tudo ainda não distingue, né, o homem de bem, está lá no Evangelho. Mas nos aproxima de estarmos no caminho certo, de termos essa possibilidade da nossa melhoria contínua, de estarmos acerca de saber que a nossa única bússola, o nosso único progresso será com Jesus. Sempre com Jesus. Jamais poderemos nos distanciar do Evangelho,
porque a gente se perde. Quando a gente está matriculado numa oficina de Jesus, a gente fica muito acomedido de receber esses bichinhos da maledicência e da intriga. Quantos na casa espírita já vieram e já partiram por conta de melindre, por conta da vaidade, por conta do orgulho? Quantos saíram de casa, das famílias, terminaram relacionamentos, destruíram amizades por conta do orgulho? E que às vezes se intitula de amor próprio. E que amor próprio não é isso. Né? Amor próprio é nos cuidarmos, né? Sermos cuidadosos com nossa leitura, com nossas atitudes, sermos coerentes, não querer que ninguém nos faça o mal. Se um relacionamento é doentio, é saber o momento de partir de forma saudável e orar por aquele que fica ou aquele que parte, desejando a ele uma nova jornada, um novo propósito de vida. Isso é amor próprio. É cuidar da saúde, ter a mente sã, estar em conexão com Jesus. E quando a gente está em conexão com os benfeitores espirituais, o nosso amor próprio é saudável, ele não se distingue nem da vaidade e nem do orgulho. Ele se distancia, porque ele é manso, é puro, ele é cauteloso, ele tem o alicerce voltado para uma boa terapia, quando ele precisar de uma ferramenta que possa o auxiliar, quando ele está com a desregulação emocional, com as emoções desreguladas, quando ele não consegue compreender que o outro o machuca e ele é submisso. O amor próprio, ele surge para auxiliar a tomar as medidas necessárias para nos proteger, para nos amar. Mas o orgulhoso não. O orgulhoso se camufla, né? Ele disse que camuflava, ele tem mil máscaras. Então ele se camufla de amor próprio quando ele responde. Não quero falar, não perdoo, eu tenho mágoa. E aí ele se camufla. Eu tenho amor próprio. Isso não é amor próprio. Jamais vai ser amor próprio. O amor próprio nos dá a paz, nunca, jamais o inferno. Nunca nos deixa inseguro, nunca nos deixa violento, nunca vai nos deixar intrigante. O amor próprio perdoa e segue a sua vida. O amor próprio se cuida para poder cuidar do outro. Mas o orgulho não. Quando nós estamos inflamados, nós temos mágoa. E essa mágoa corrói a nossa mente, o nosso corpo, tira toda a nossa paz. E Jesus, quando partiu, ele nos deixou a paz, ele nos deixou o amor. Ele disse, a minha paz eu vos dou. E quando a gente está com orgulho inflamado, quando a gente está com a vaidade exacerbada, quando a gente está com egoísmo acentuado, a gente não recebe essa paz que percorre todo o universo que Jesus derramou sobre a terra quando ele voltou para a sua pátria espiritual. Então nós precisamos estar atentos a esses lados sombrios, a essas máscaras que se escondem. Perdoar nos liberta, nos desalgema. E quando a gente é humilde, pelo fato do outro nos fazer mal, ou pelo outro fazer um comentário que nos inflamou, quando a gente é humilde, a gente não considera. A gente não deve estar atento a esses pequenos encalços de nossas vidas. Eu vou trazer um exemplo
que aconteceu comigo há bastante tempo, e que uma pessoa quis me magoar muito. E aí, já em épocas de tecnologias, de WhatsApp, escrevi um texto gigantesco para querer denegrir a minha imagem. E quando eu recebi o texto, eu só consegui ler as primeiras linhas, né? Porque a tecnologia permite que como se fosse uma banderola, né? Que passa assim na frente, ele vem na frente do celular, do smartphone, e a gente consegue ler algumas palavras. E as primeiras palavras que eu li, elas eram muito fortes, eram praticamente palavras que derrubaria qualquer um que estivesse com sua guarda baixa. E aí eu olhei, refleti e pensei, ou eu coloco essa pessoa na minha paz, ou eu entro no inferno dela. Mas como a gente está sempre trabalhando, reforma íntima, sempre se esforçando em querer melhorar, eu optei por não abrir a mensagem. Eu optei por guardar essa mensagem e não ler, não me inflamar, já que eu entrei na casa espírita há muitos anos para trabalhar o orgulho e a vaidade, então era melhor que eu não testasse, né, em saber se todo o meu aprendizado ia por água abaixo. Então eu optei por não ler. E tenho a certeza, na hora que eu optei, que eu estava sendo assertiva. Mais assertiva, eu pude perceber meses depois. Quando, por desígnios de Deus, coloca num processo de caridade, de amor ao próximo, eu e essa pessoa, para juntas unirmos para ajudar alguém que estava comedido por um câncer terrível. E aí trabalhamos em prol do amor. E um belo dia, essa pessoa me manda um e-mail, não foi nem pelo WhatsApp, porque eu não abria, né, para esse tipo de diálogo, me mandou um e-mail dizendo que estava com vergonha e que gostaria de me pedir perdão. E aí, na época que eu recebi esse e-mail, eu disse assim, eu não tenho que lhe perdoar, porque não me atingiu e eu não me permiti em dar continuidade a esse tipo de pensamento. Sigamos, eu escrevi no e-mail, sigamos firmes, sigamos com o propósito de Jesus e que Ele nos abençoe, né, nessa nova trajetória aí, nesse cruzamento de caminhos. E aí eu tinha arquivado a conversa e eu tinha a opção de excluir definitivamente ou ler para o meu aprendizado. E aí eu pensei, será que eu devo ler para saber se eu tive esse crescimento mesmo? Sabendo que hoje a gente tem um caminho diferente, que a gente vai trilhar de forma diferente? E aí eu resolvi excluir, para não ter a coragem e a vulnerabilidade de ir lá olhar. E numa fraqueza, num desatino, numa falta de assertividade, mergulhar numa das máscaras chamada erroneamente de amor próprio, no orgulho e na vaidade. Então a gente tem que ter essa preocupação, né, de sempre estarmos atentos para que a qualquer momento, a quase todo instante, nós somos mergulhados e testados constantemente. Sempre observando que a sensação de a gente optar por não ler algo que nos faça mal, ou de ouvir algo que nos faça mal, ou dar cabimento a uma intriga, a uma maledicência, e fechar o ouvido
e abrir o ouvido da humildade, do amor, e se conectar com Deus, é o melhor caminho. Porque o tempo por si só, ele vai nos levar de forma harmônica para a paz que Jesus nos deixou, mergulhado nesse bálsamo e nesse refrigério que é o amor incondicional, o amor que o homem de bem traz em seu coração e que na leitura do Evangelho ainda não o define. Ele é tudo aquilo e ainda não o define, mas aquele que se aproxima dessas características do homem de bem vai sempre estar na certeza de estar no caminho certo. E a gente sempre vai ter, na nossa harmonia, a oportunidade de poder orar, de poder compartilhar, de poder alguém chegar na casa espírita, na nossa casa ou no nosso trabalho, para falar mal de alguém e bater essa fala e não ser espalhada. Em poder olhar para o outro e dizer, acalma teu coração, vamos orar por ele, se ele não está sendo assertivo, vamos orar por ele. Vamos elevar o nosso pensamento e a gente ser aquele paredão que não passa as informações. Né? Trabalhar o melindre, ler as características das pessoas que são muito sensíveis, que são muito melindrosas, sofrem muito. E levam essas doenças, imprimem essas doenças no corpo físico. E corrói. E consome. E a gente entra no inferno desnecessário. E quando a gente perdoa, e quando a gente sente que a oportunidade é de amar, a gente acalma. A gente entra em harmonia com o cosmos, com a natureza que Deus criou. E Jesus é a nossa única bússola a seguir. Jesus entra na casa de Zaqueu e todos falam, olha, com quem ele vai jantar ou pernoitar na casa? Com um cobrador de impostos. E assim somos nós. Continuamos falando mal do outro. Continuamos compartilhando besteiras, compartilhando fake news, compartilhando mentiras, compartilhando desgraça. A gente continua compartilhando as coisas que não agregam nada à nossa saúde espiritual, à nossa imunidade espiritual, à nossa imunidade psicológica, à nossa maturidade. E aí a gente vamos lembrar das categorias dos espíritos, a gente fica naquela categoria dos imperfeitos. Então a gente tem que lembrar que a gente está numa terra-escola, que já está deixando de ser provas e expiações para planeta de regeneração, onde as energias, onde os espíritos mais nobres já reencarnam entre nós para dar o impulso, né? Esse impulso maravilhoso chamado amor. É a fórmula, é o passo a passo. Está no Evangelho. E eu trago até uma leitura que diz assim, capítulo 7. Essas máximas que têm o princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, é que formulou por essas palavras: bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Ele toma isso, nos coloca essa posse, para que a gente possa sempre ter a certeza, ter a convicção de que só sendo humilde, só trabalhando a humildade para que ela se sobressaia, né, dessas máscaras
que ela coloca e que a gente permite. O diálogo do orgulho é o nosso orgulho. É o nosso orgulho de todos os dias. É o orgulho que nos aflige, é a vaidade que impera em querer romper o nosso padrão de cristianismo, nosso padrão de seguir a Jesus. Estaciona. Estaciona de uma forma que parece que ficamos inertes. Não conseguimos ouvir os amigos que diz, deixa, vamos seguir, vamos perdoar. A gente fica algemado, a gente fica totalmente refém desses pensamentos em desalinho e a gente sofre, e o corpo sofre, e o orgulho fala que ele é como um câncer que corrói, que destrói. Se corrói, corrói o nosso perispírito, o nosso espírito, a nossa alma, que é interligada para a nossa evolução e o nosso progresso. A gente corrói no corpo e imprime no perispírito, e quando desencarna, nós sofremos, porque levamos o céu e o inferno que está dentro de nós. Enquanto estamos aqui, a gente precisa de qualidade de vida. A gente precisa colocar nas nossas vidas a oportunidade de melhoria, a oportunidade de termos o Evangelho de Jesus em nossos corações. E assim termos a seguinte reflexão para nós. Uma palavra que Jesus nos deixou, Mestre. De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro, né? E perder a alma? Se a gente continuar utilizando esse amor próprio camuflado de orgulho, a gente perde a nossa alma, a gente perde o nosso tempo, a gente perde a nossa encarnação e reencarnação. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que ele possa trazer a humildade, que ele possa, através da sua centelha divina, iluminar os nossos pensamentos, iluminar os nossos corações, nos fazer cada vez mais humildes, simples, amorosos, ter o amor incondicional em nossas vidas, para que a gente possa amar o próximo como a si mesmo. Gratidão a todos pela oportunidade de estar aqui, trabalhando o meu orgulho, trabalhando a minha vaidade. E eu agradeço, né, a Ângela, ao Lar Francisco de Assis, a todos vocês que estão em pleno sábado, né, ou em pleno domingo, aqui conosco, né, um dia de eleição, um dia de que todos estão aí no voto, né, esperando os resultados. Então, eu agradeço por vocês estarem aqui. O vídeo vai ficar salvo. Quando vocês puderem, compartilhem nas redes, compartilhem com os amigos, para que cada um possa, assim como eu, trabalhar o orgulho e a vaidade que há em mim. É esse orgulho e essa vaidade que eu tenho que extirpar do meu coração. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Né, Ângela? Isso. Márcia, que reflexão, né, para a gente. Achei assim, bastante interessante quando você coloca, né, esse diálogo e aí personifica esse orgulho, né? E a gente, assim, não sei outras pessoas, mas eu comecei a ver o orgulho como uma personalidade, né? Uma entidade que dialogava, né, comigo. E aí eu comecei a ver esse orgulho grande, eu falei, eu não quero isso para mim. Ninguém quer. Pois é.
E o quanto, eu fiquei aqui refletindo, né, a gente se auto-obsedia pelo nosso orgulho, né? Porque ele toma uma personalidade, digamos assim, né? Claro, é uma parte nossa, né? Mas é como se funcionasse de uma maneira que parece uma entidade à parte que vai nos manipulando e nos direcionando a vida, né? E o pior somos nós que alimentamos, né? Que permitimos e alimentamos e crentes, né, que estamos abafando, né? São as Diga, flechinhas, né, que os nossos amigos equivocados nos acham, pois é, né? são São essas flechas. esses padrões nossos, né? E quando, na verdade, quanto sofrimento, né, passamos por esse padrão de orgulho e o quanto está em nossas mãos, né, modificar isso, trabalhar isso, né? Não é fácil, né? Porque há quantas vidas, né, estamos trazendo esse orgulho, né? E quando a Quantas gente... pessoas, né, a gente impede que participe da nossa jornada, que a gente se Sim, perdoa, vem um sim, obsessor desencarnado, a gente quer se livrar dele, a gente não quer escutar o que a gente precisa melhorar. Uma sim. vez, Ângela, eu, numa discussão de trabalho, uma pessoa me desobedeceu e eu, erroneamente, com falta de assertividade na minha juventude, a pessoa diz, eu não vou lhe obedecer, eu não vou fazer o que você está mandando. E aí aquilo me inflamou, o orgulho tomou conta de mim. E aí eu olhei para ele com uma frase matadora. Eu disse assim: eu não estou pedindo mais, eu estou mandando. E um obsessor de muitos anos que me procurava e não me achava, porque inclusive nessa reencarnação estou no corpo de mulher, então ele não conseguia me achar, porque na reencarnação que eu fiz mal a ele eu era homem. E aí o que foi que aconteceu? Ele não me achava pela sua ignorância, pelo seu sofrimento. E o que foi que aconteceu? Ele me achou pela frase, pela brecha que eu dei. Ele, quando eu fui dormir à noite, que eu acordei, ele estava na minha cama, na ponta da cama, e ele disse: eu te achei. E aí, no atendimento fraterno, eu perguntei: como foi que você me achou? 300 anos eu te procuro. Olha, faz tempo. E aí eu disse: como foi que você me achou? E ele olhou na manifestação mediúnica, foi até do presidente lá da instituição, ele disse: pela tua frase, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Então, olha a frecha que eu arrumei quando eu era jovem, e aí eu tive que fazer reforma íntima, eu faço reforma íntima há mais de 17 anos, e eu não posso sair dessa reforma, que é para poder sempre estar trabalhando isso em mim. Então, assim como qualquer outro verdadeiro cristão que se esforça, eu estou aqui também para querer me, me regenerar. Com certeza. Quanto trabalho nós temos, né? Assim, Mas a gente não teve perguntas, mas assim, as pessoas comentaram, né? Importante reflexão e que alerta, né? Que eu estou tendo, né? A partir dessa escuta. Assim, eu acho que mobilizou muito, né? Porque o orgulho está em tudo, né? O quanto ainda temos de egoísmo, de orgulho, tanto a trabalhar, né? e o E, filósofo nos lembra, ele, quem anotou aí, ele falou que a única que consegue anular tudo que faz é a humildade, né? sim, Então, assim, a gente tem essa bússola, tem a orientação. Tu quer melhor do que o próprio inimigo dizer a você como é que se combate? Então, a pois gente é, tem que ser realmente inteligente, ter a inteligência espiritual para combater em nós o que a gente precisa extirpar do nosso coração, das nossas ações e das nossas atitudes do dia a dia. Né? E aí são pequenas coisinhas que vão somatizando, e aí se a gente for falar das piores, né, dos orgulhos maiores, né, que deflagram guerras, como ele falou, sim, né, que não é só maledicência, ele faz guerras e grandes guerras. Então, tudo isso, a gente tem que estar atento. Ele deu a dica, ele nos dá a dica, e o Evangelho
é a única bússola para essa dica. Com certeza. Nossa, muito bom. Te agradeço muito em nome do Lar Francisco de Assis, Eu que por agradeço. essas reflexões tão importantes, né? Eu vi assim, na minha cabeça passou um filme, né? De tanta coisa, e o quanto a gente tem que estar atento, né? A gente se coloca muitas vezes na nossa vida como vítima, né? E, É, na verdade, todas essas situações que vivemos são oportunidades que temos de nos olharmos, de nos enxergarmos, são oportunidades de despertamento, né? é Que verdade. possamos nos lembrar disso, né? No nosso cotidiano, não nos distrairmos, né? Porque quantas vezes a gente se distrai, se desliga disso e já está de novo, né? Nos mesmos padrões que nos desequilibram, né? E ficamos lamentando a vida, né? As coisas É que nos verdade. acontecem, né? É Então, verdade. essa reflexão é muito importante. Então, gratidão, esperamos poder te ver outras vezes aqui conosco. Já colocaram assim, hashtag volta Márcia Valéria. Ai, que Eu fiquei massa! aqui olhando os comentários, né? O A pessoal. gente fica sem a visão, né? Tem uma visãozinha, É, coloquei ali um tablet para olhar, mas agradeço a todos o tempo de estar aqui, o amor, o acolhimento da casa de vocês. Sei que vocês têm um trabalho belíssimo de caridade e a Oficina de Jesus é isso, é movimento mesmo de amor. Agradeço aos meus amigos de João Pessoa que devem estar conectados, aos do Rio de Janeiro, que eu tenho como paixão, a minha família, boa parte é no Rio. Então, assim, que o Lar São Francisco esteja sempre na paz, no amor. Um beijo para a Cris, um beijo para você, Ângela, e gratidão a Diogo, que sempre nos dá aí, né, assistência tecnológica. E Márcia, a música também, né? nossa, a ambientação é uma Oh, delícia. Chegou isso. uma pergunta aqui, apesar da gente já estar nas considerações finais, ainda dá tempo de eu fazer essa pergunta Vamos para lá, você? vamos ver se eu consigo responder. A Aline Maria, ela falou, fez a seguinte pergunta: o orgulho que sentimos dos nossos filhos, por exemplo, seria considerado nocivo? Não, desde que ele prejudique ao trem, né? Caso seja uma superproteção, né? O amor que adoeceu. Então, quando você tem um amor que ele é saudável, orgulho porque estuda por um novo trabalho, orgulho porque está num relacionamento saudável, esse tipo de orgulho é saudável. Né? Ah, eu tenho orgulho, consegui ler o livro da codificação toda de Allan Kardec. É um orgulho que a gente fala com propriedade. E quando a gente sente esse orgulho, é paz. Ele é amor. Agora, quando é um orgulho, onde a gente está encobrindo os defeitos dos nossos filhos, né, ou do sobrinho, ou de um amigo, ou de um familiar, um ente querido, que a gente vê que não tem fundamento, aí deve-se estar atento, porque aí tem que realmente utilizar o amor incondicional, né? Para poder ajudar, são ferramentas de mecanismo que você vai ter como mãe, né? Como mãe, como pai, como tio, como tia, de poder auxiliar. E se não consegue auxiliar, uma ajuda terapêutica, uma ajuda, né, de alguém que possa amparar. Às vezes o amor doentio, né, de uma forma não saudável, realmente, aí se for orgulho nesse sentido, é o amor que adoeceu. Aí requer atenção. Mas o orgulho por nos encher, né, de felicidade, esse orgulho, a gente sabe sondar, né? Quando o orgulho ele é ruim, a gente sabe. Esse orgulho eu acho que seria mais assim uma admiração, né? É, exato, admiração. E a gente acho que não tem problema nenhum, né? Isso. E tem também alguns pais, que já vi isso acontecer, que enaltecem os filhos, mas não pelo próprio filho, mas como se fosse, olha como é que eu sou bom, olha o meu filho como é, né? Aí é orgulho, né? Aí tem que ter Vamos, cuidado. né? Quando a gente se E- aproxima da humildade, a gente não se perde.
A gente sabe distinguir uma coisa da É o outra. É só nosso estar guia. atento, né? Uhum. Bom, Márcia, muito obrigada e Eu que esperamos agradeço. ter você aqui de novo, com certeza. Que assim seja. Gratidão, Gratidão. Boa gratidão. noite. Muito Boa obrigada. noite. Então, a todos que estão conosco, a nossa gratidão por estarmos aqui mais uma vez, e que possamos, né, levar essas reflexões para as nossas vidas, que possamos não só ficar aqui escutando, né, e admirando, gostando daquilo que ouvimos, mas que sejam reflexões para as nossas vidas, né, que possamos carregar isso conosco. Então, vamos fazer a nossa prece para agradecer por mais essa noite. Então, convido a todos, nesse momento, que possamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer. Pai, nosso Pai, Pai maior, Jesus, nosso Mestre querido, companheiros espirituais, somos gratos por mais esta oportunidade de estarmos aqui nessa noite, podendo ter essa grande oportunidade de refletirmos sobre nós, sobre os nossos padrões, sobre quem somos, para que possamos nos melhorar a cada dia. Te pedimos, Pai, que o teu amparo possa ser sentido por cada um de nós, que possamos ter em nossas vidas o guia do Evangelho de amor, trazido pelo nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Que possamos trabalhar a nossa humildade, a verdadeira humildade, que possamos nos olhar honestamente, sinceramente, despidos do orgulho, para que dessa forma possamos verdadeiramente nos enxergar, para que possamos fazer as transformações tão necessárias